Em João capítulo 1, nos versículos 1, 2 e 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é um verbo, diz que o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, e diz que todas as coisas foram feitas por ele. Agora, o que é o verbo? É uma palavra. O verbo é uma palavra. Diz que ele era Deus, estava com Deus, isso é um mistério. E no versículo 14 disse: e o verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de graça e cheio de verdade. O que é isso, meu amado? No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Está falando de Deus. Diz que Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz que esse Verbo que se fez, esse Deus que se fez carne, ele é Jesus. Diz que Deus se fez carne com o nome de Jesus e um título de Cristo. Agora, para quê? Por que Deus se fez carne? Para fazer justiça na vida do pecador. Eu e você somos pecadores. Nós não pedimos para ser pecadores. O pecado mata, destrói, torna infeliz, doente. Alguém nos fez pecadores sem a nossa permissão. Como Deus é justo e amoroso, ele se fez num processo, ele se fez carne para assumir, ele se fez carne com o nome de Jesus, um título de Cristo, para assumir nossos pecados, para assumir, pagar pelos nossos pecados. Aquele homem que estava na cruz com o nome de Jesus, na carne ele era Jesus, mas no espírito ele era Deus. Ele se fez carne para pagar pelos seus pecados. Ele se fez carne para nos levar de volta para Deus. Foi por isso que Deus se fez carne. Nós, pecadores, na nossa posição adâmica, original de pecadores, nós não procuramos Deus. Nós estamos mortos em pecados, nós estamos espiritualmente sem forças. Aí o que Deus faz? Deus vem e procura, Deus acha o pecador perdido. Então, Deus se fez carne para nos levar de volta para Ele. Na pessoa de Jesus, Ele assumiu nossos pecados, Ele pagou pelo nosso pecado, Ele morreu pelos nossos pecados. Foi para isso que Deus se fez carne. E Ele está lhe chamando, Ele quer que você acorde do sono espiritual. Peça a Deus para dar sua vida para Jesus, porque Jesus veio para pagar pelos seus pecados. No céu não entra pecador, no céu não entra pecador. Jesus quer assumir os seus pecados. Confesse e receba Jesus como seu Salvador, você receberá a remoção dos pecados. Lá em João 10:30, Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um, só existe um Deus, Jesus. Ele é Jesus, Ele é o Deus que se fez carne para fazer você feliz, para levar você de volta para Deus. Ninguém vive feliz de verdade
posição, na posição de pecador, do primeiro Adão. Adão nos fez pecador, o segundo Adão, que é Jesus, que é o Deus encarnado, ele veio remover os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lhe ama, Deus lhe ama como você está na posição de pecador, mas Ele não ama para você permanecer na posição de pecador. Ele lhe ama tanto que Ele deu a vida dele por você, para te salvar da salvação eterna, remover seus pecados, curar você, restaurar sua vida, seu casamento, te dar saúde. Foi para isso que Deus se fez carne. Deus só não se fez carne para uma coisa, para condenar o pecador. Mas Ele fez carne para salvar, dar felicidade, dar paz, dar cura, dar sossego na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu venho interceder junto ao meu Senhor por esse pobre pecador, essa pobre pecadora que ainda estão do outro lado, Deus. Ainda estão, como diz em 2 Timóteo 2:6, diz que é da vontade do diabo que eles estejam presos em religião, crendo em santo feito pela mão dos homens, incrédulos, orgulhosos, teimosos, cegos, loucos. É da vontade do diabo que os pecadores continuem assim, Senhor. Mas você se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória. Ó Espírito Santo, para libertar o pecador, liberta, Senhor, hoje esses pecadores, dando um coração novo, um espírito novo, dando entendimento. Visita, meu Pai, esses pecadores hoje, meu Pai, com salvação para a alma, com entendimento. Dê a mente de Cristo a essa pecadora, a esse pecador, para que eles entendam o mistério do Deus encarnado e sejam salvos, sejam libertos, sejam perdoados, sejam curados, sejam felizes de verdade. Senhor, eu intercedo junto ao meu Senhor pelos lares, pelos casamentos, pelos filhos desses casamentos. Ó Espírito Santo, Tu sabe as lutas desse homem, dessa mulher, Tu sabe as nossas lutas. Você se fez carne também para lutar nossas lutas e nos dar vitória, Deus. Visita, meu Pai, hoje as famílias com o Deus, com o poder e a glória do Deus encarnado, em nome de Jesus.